Olá, meus queridos alunos, voltando aqui, né, às nossas práticas comerciais no nosso módulo, dando continuidade, nós estamos falando um pouquinho sobre publicidade. Especificamos a publicidade enganosa. Trouxemos que esta publicidade enganosa, ela é baseada de forma ativa e de forma omissiva. Bacana. Mas lembrem-se, pessoal, que além da publicidade enganosa, que são todas as publicidades que induzem o consumidor a erro, com afirmações totalmente ou parcialmente falsas, eu também terei a famosa e conhecida publicidade abusiva. O que seria esta publicidade abusiva? A publicidade abusiva, pessoal, ou seja, né, é uma proibição atribuída por lei. Nós trabalhamos sempre com a não abusividade, a não utilização dos parâmetros contidos dentro do artigo 37, parágrafo 2º. Por quê? É considerada uma publicidade abusiva toda aquela informação que gera o quê? Critérios de natureza discriminatória, que incite a violência, medo ou superstição. Então, pessoal, todas as vezes que nós tivermos divulgações na mídia, por exemplo, que tragam circunstâncias discriminatórias, circunstâncias que explorem a violência, medo ou superstição, serão consideradas publicidades abusivas, proibidas pelo artigo 37, parágrafo 2º do CDC. São também consideradas publicidades abusivas aquelas publicidades, pessoal, que aproveitam da deficiência de julgamento e experiência das crianças, né? Ou seja, utiliza, pessoal, da forma, né, que a criança ainda não tem de desenvolvimento mental. A criança está passando por um desenvolvimento mental, então ela não tem ainda, pessoal, muitas vezes, um julgamento de forma concisa para adquirir um produto ou serviço. E, muitas vezes, aquela publicidade, ela aproveita destes que ainda não possuem o seu discernimento completo para obter vantagens, né? Então, olha um exemplo de publicidade abusiva que nós tivemos atentando quanto à falta de discernimento dessas crianças. Xuxa, né? Vocês lembram da sandalinha da Xuxa? Há muito tempo atrás, nós tivemos ações promovidas contra a responsável, o fabricante das sandalinhas da Xuxa. Por quê? Foi caracterizada à época uma publicidade enganosa. Por quê? Uma publicidade abusiva. Por que abusiva, professor? Porque as publicidades que eram feitas à época trabalhavam com a falta de discernimento das crianças. Ou seja, induziam, provocavam essas crianças para que elas viessem até os seus pais e exigissem deles a compra daquela sandalinha, né? Nós tínhamos algumas publicidades à época que foram determinadas a retirada do ar porque apareciam as crianças jogando a sandália antiga fora, cortando a sandália antiga, chegava lá, pedia uma para a Xuxa entregava a sandalinha novinha para a criança. E isso, pessoal, trabalhou muito com a falta de discernimento. E as crianças começaram a trabalhar em cima, né, dos pais. Ou seja, através de uma pressão, reivindicar que aquelas sandalinhas fossem dadas a eles. E isto foi considerado à época uma publicidade abusiva que foi devidamente retirada do ar. Inclusive, né, diga-se de passagem, na última prova da OAB, nós tivemos uma questão da Banca Fundação Getúlio Vargas, olha que interessante, sobre o tema publicidade abusiva, né, relacionado à falta de discernimento das crianças. Na realidade, era uma questão que contava um caso onde havia uma divulgação bastante pesada que trabalhava com a falta de discernimento das crianças. Aí as alternativas nos perguntavam qual seria o critério de publicidade ali atribuído, se era uma publicidade enganosa ou abusiva. Então olha que questão interessante, né? Caiu lá na OAB, mas nada retira a objetividade aí de nós termos uma questão trabalhada dentro da Fundação Getúlio Vargas, dentro do concurso do Ministério Público. Então fiquem atentos. Também é considerada publicidade abusiva toda a publicidade, pessoal, que induz em erro o consumidor em respeito à natureza. Então tudo, pessoal, que contiver circunstâncias que atentam contra a natureza, que induz aquele consumidor a praticar, são consideradas publicidades abusivas. Nós tivemos há alguns anos atrás uma publicidade que aparecia uma marca de veículo, um modelo de veículo que andava pela floresta. E quando ele virava um cavalinho de pau, para demonstrar que o motor era muito forte, ele conseguia, né, com aquela rodagem,
produzir faíscas e pegava fogo na floresta. Ou seja, compre o veículo da marca tal, que até andando no barro, andando dentro da floresta, o motor dele é tão potente que chega a botar fogo na floresta. Então, esta publicidade à época foi considerada abusiva também, pessoal. Por quê? Porque quebrava esse respeito, né? Induzia este consumidor a erro em relação à natureza, tá? Então, a gente tem que ficar bastante esperto em questões nesse sentido também, tá? Então, lembrem-se sempre, atentados contra a natureza, circunstâncias que tragam, né, uma negatividade ao critério ambiental, lembrem-se, é uma publicidade enganosa. E também é considerada publicidade enganosa, me desculpe pessoal, né, lembrando que o desrespeito aos critérios da natureza, ao meio ambiente, publicidade abusiva. Tanto quanto também nós temos a publicidade abusiva a circunstâncias, pessoal, que possam induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa em relação à sua saúde ou segurança. Ou seja, pessoal, muitas vezes nós poderemos ter a divulgação de um produto e esse produto já de natureza, ele produz dano à sua saúde. O cigarro, por exemplo, a bebida alcoólica. Por que hoje nós não temos mais a publicidade do cigarro na TV? Porque nós temos hoje leis específicas que regulamentam a proibição desse tipo de publicidade. Mas há anos atrás nós tínhamos. Ou seja, a vinculação, por exemplo, do fumo diretamente aos esportes. Coisa que nós não já temos hoje, né? Por quê? Nós tínhamos muitas publicidades que induziam o consumidor que se ele fumasse, ele andaria bem a cavalo. Se o consumidor fumasse, se ele consumisse o fumo, ele seria um bom piloto de Fórmula 1 ou de carros de corrida. Então, nós tínhamos uma vinculação direta e isso possibilitava, pessoal, um induzimento do consumidor a formas que poderiam prejudicar a sua saúde e segurança. Também é considerada uma publicidade abusiva e é totalmente proibida pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? Além de tudo isso, pessoal, nós trouxemos, né, a transparência e fundamentação, que nós trabalhamos muito sobre isso, princípio da informação de forma clara, precisa, legível, ostensiva e sempre em língua portuguesa, além da obrigatoriedade do cumprimento, que nós já devidamente estabelecemos através do artigo 35, como o cumprimento forçado daquela obrigação, produto ou serviço, ou tal mesmo a entrega, o aceite de um produto ou serviço semelhante àquele divulgado, ou em último caso, uma rescisão contratual com a devolução dos valores, caso já tenham pagos, devidamente corrigidos e ainda sem retirar de vocês as perdas e danos que poderão ser reivindicadas em juízo, tá? Aqui, pessoal, outros pontos também são bastante importantes para que a gente tenha a oportunidade de falar para vocês um pouquinho mais sobre pontos que podem ser cobrados na sua prova. Trabalhamos um pouquinho a publicidade enganosa, trabalhamos um pouquinho a publicidade abusiva. Alguns concursos, pessoal, podem ainda solicitar algumas outras espécies de publicidades que possam estar contidas a critério doutrinário. Por exemplo, né, o tease ou teaser, né, devidamente escrito. O tease ou teaser devidamente escrito nada mais é que uma espécie de publicidade que desperta a curiosidade do consumidor. Então, o que seria esse tease, pessoal, ou teaser? Nada mais é que aquelas divulgações que às vezes ela desperta a curiosidade, ela não traz ali de forma clara o que contém aquele informe. Como assim? Às vezes você passa pela avenida próxima à sua casa, tem um outdoor gigantesco escrito assim: aguardem a partir de amanhã, e tem um ponto vermelho e uma interrogação. Fala, cara, o que é esse ponto vermelho e interrogação? É um novo hospital? É um novo comércio? É um novo cinema? Então aquilo é uma espécie de tease, ou seja, de taser, né? De teaser, teaser, que é uma publicidade que desperta a curiosidade do consumidor, tá? Essas espécies de publicidade, em regra, elas não são proibidas, tá, pessoal? Desde que não traga nenhum tipo de dano ao consumidor. Agora, meramente despertar a curiosidade, certo, pessoal?
não tem problema algum. Isso acontece muito no sistema televisivo também, né? Às vezes aparecem algumas imagens assim, pum, fica tudo amarelo. Aguardem, amanhã. Você fala, cara, o que é aquilo? Uma nova novela, né? Uma nova série. Aquilo é uma espécie de tease, ou seja, uma divulgação no qual desperta a curiosidade dos consumidores. E também falamos de outras espécies, né, pessoal, doutrinárias, como a própria publicidade clandestina, né? Essa espécie de publicidade clandestina, pessoal, visível, né, no meio doutrinário, são aquelas publicidades que não trazem informações completas, me desculpe, sobre o produto ou serviço ali divulgado. Muitas vezes, pessoal, é interessante vocês observarem que nós já trabalhamos isso lá do artigo 30 ao artigo 35, que tudo que é veiculado, divulgado, gera obrigatoriedade de ser cumprido. Não é verdade? Então, se eu divulguei, se eu anunciei, veiculei, deve ser cumprido. Eu tenho aquela obrigação, eu tenho aquela responsabilidade. Perfeito. Mas notem, pessoal, que aqui é sempre importante nós observarmos que no caso da publicidade clandestina, é quando muitas vezes eu divulgo o produto sem trazer as devidas informações, né? Então, por exemplo, quando aparece o fulano de tal desfilando com a bolsa da marca X e você fica cativado por aquela bolsa só porque aquele fulano conhecido nos meios televisivos está usando. Você fala, vou comprar uma só porque ele está usando, eu quero uma igual. Mas ali ele não divulgou para você qual é o material daquela bolsa, quanto que ela custa, se ela tem algum componente que pode prejudicar, por exemplo, a sua alergia, que isso acontece muito. Às vezes você não pode, por exemplo, usar bolsas que não sejam 100% de couro. E se aquela bolsa for o quê? De courino ou de um couro de segunda linha? Então tem todas essas características que devem ser cumpridas. Então a publicidade clandestina é quando nós temos as divulgações de produtos ou serviços onde faltam essas informações, pessoal. Então eu cativo através muitas vezes da minha imagem, né, por ser famoso, induzindo o fulano XYZ a comprar o produto sem ter conhecimento total ou ao menos parcial das características do mesmo. E aí, pessoal, nós ainda paramos para analisarmos alguns outros pontos importantíssimos que aqui temos. Por quê? Além de falarmos dessa transparência, desta obrigatoriedade, da veracidade, da identificação de uma publicidade, nós temos um ponto muito importante aqui também, que é o ponto no qual nós falamos da inversão do ônus da prova. Eu nunca deixo de falar da inversão do ônus da prova porque ele está vinculado diretamente à publicidade. Pessoal, para aqueles que estão aí estudando inversão do ônus da prova, tomem um pouquinho de cuidado, porque vocês trabalham nessa inversão regra lá no novo CPC, né, 2015, e nós temos uma inversão aqui dentro do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro passo, entender que esta inversão ela tem duas formas. Nós iremos estar trabalhando aqui com a inversão op judicis e a inversão op legis, tá? Inversão op judicis pelo juiz, inversão pelo judiciário, aberto ao juiz, aberto ao judiciário. Inversão op legis, aberta à lei, determinada por lei. Bacana? Op legis vem de lei, determinada pela lei. Op judicis vem aquela determinada pelo juiz, aquela determinada, certo, pessoal? Pelo Poder Judiciário. Mas, professor, o que seria essa diferença aplicável à publicidade? Pessoal, olha que interessante. Muito ainda se traz dúvidas em questões que são cobradas nos concursos públicos lá do MP, lá da magistratura, lá da OAB. Por quê? A regra estabelecida no nosso Código de Defesa do Consumidor é que a inversão do ônus da prova, ela é op judicis. Então olha que interessante, inversão regra do ônus da prova nas relações de consumo, ela é op judicis. Ou seja, uma inversão determinada pelo juiz. Artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Lá ele nos traz que caberá, determinará o juiz a inversão do ônus da prova quando visualizados a hipossuficiência ou
a verossimilhança dos fatos alegados, tá? Então tá lá, artigo 6º e 18º. Regra, inversão do ônus da prova no CDC, op judice. Caberá ao juiz a inversão, através da hipossuficiência ou através da verossimilhança, tá? Lembrem-se que esses dois institutos, hipossuficiência ou verossimilhança, são alternativos. Por isso eu falo do ou. Não são o quê? Complementares. Nós já tivemos pegadinhas em concursos públicos falando que a inversão do ônus da prova regra, ela é determinada pelo juiz, conforme vislumbrado a hipossuficiência e a verossimilhança. Não. É comprovados ou demonstrados a hipossuficiência ou a verossimilhança, tá? Então parece uma besteira, mas concurso público de primeira fase já nos cobrou. E aí nós temos que ficar atentos para não cairmos nesta espécie de pegadinha, pelo amor de Deus, pessoal. Então tomem muito cuidado, fiquem bastante atentos nesse critério. Mas, professor, você ainda não falou sobre o que a publicidade tem a ver com a inversão do ônus da prova. É aí que eu queria chegar. Se a regra da inversão do ônus da prova nas relações de consumo se dá de forma dada, atribuída ao juiz, pela hipossuficiência ou verossimilhança, qual que é a exceção, professor? Tá aí. A exceção, pessoal, ela é trabalhada quanto à publicidade. Ou seja, sempre que vislumbrarmos uma questão na prova, e isto pode ser pegadinha, relatando um problema sobre uma publicidade, lembre-se, a inversão do ônus da prova, ela será op legis. Ou seja, uma inversão determinada pela lei e não uma inversão atribuída pelo juiz. Vocês estão me entendendo? Copiaram, galera? Olha que interessante. Repetindo. Regra, a inversão do ônus da prova é dada pelo juiz. Op judicis. Ótimo. Exceção, inversão do ônus da prova, op legis, atribuída por lei, no caso de publicidade. Aonde que está isso, professor? Está lá, entre parênteses, pessoal, artigo 38. Caberá a veracidade das informações e as suas correções ao patrocinador. Então está escrito lá no artigo 38. O ônus da prova, da veracidade das informações, das correções existentes em relação às informações ali divulgadas em uma publicidade é de quem? Do patrocinador. Então, galera, olha que interessante, olha uma grande pegadinha que pode estar na sua prova também. A inversão do ônus da prova, quando é tratada sobre publicidade, eu tenho um foco, que é o patrocinador, e não o fornecedor. Porque quando eu falo fornecedor, podemos entender uma cadeia de responsáveis. Não, eu estou falando aqui de patrocinador. Lembra lá do exemplo da Xuxa e da sua sandalinha? O que acontece? Na época, Ministério Público, os pais que se sentiram prejudicados ingressaram com ação contra quem? Contra a Xuxa? Não. Quem que era a patrocinadora da sandalinha da Xuxa à época? Salvo me engano, era Grandene. Então, ingressamos à época com ação contra a Grandene. Por quê? Porque o artigo 38 é bem claro. Quem deve comprovar a veracidade ou tão mesmo vir a corrigir informações desta publicidade não são os fornecedores, e sim o patrocinador, tá? Então, pessoal, pelo amor de Deus, essa é uma pegadinha muito grande que pode cair no seu concurso. Falou em publicidade, lembre-se de patrocinador. P, liga-se com P. Publicidade com patrocinador. Publicidade com patrocinador. Bacana? Então, às vezes eu posso ter questões falando, né, que ali seria atribuída a responsabilidade a fornecedores, como eu posso ter alternativas falando que ela é atribuída ao patrocinador. Então, é esta a resposta da sua questão, conforme previsão do artigo 38. Então, inversão do ônus da prova, regra, op judice, determinada pelo juiz através da hipossuficiência ou verossimilhança. Exceção, op legis, inversão determinada por lei, no caso da publicidade, cabendo a comprovação da veracidade daquelas informações da publicidade ali feita ao patrocinador. Artigo 38,
caput do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, olha, pessoal, o quanto é interessante nós estudarmos essa parte das práticas comerciais para que a gente fique atento a essas características, para que a gente não venha a cair em pegadinhas. E por fim, pessoal, né, no nosso primeiro módulozinho, eu tinha despertado uma curiosidade na cabecinha de vocês. Eu trouxe uma incógnita, no qual também já foi questão de concurso e pode ser cobrado aí no MP do sonho de vocês. Professor, para a gente fechar com chave de ouro esse conteúdo de hoje sobre práticas comerciais na sua primeira parte, que ainda em novos módulos ainda iremos discorrer outros pontos. Você ligou a TV e viu a divulgação de um iPhone pelo valor de R$1.000, um iPhone 13. Venham somente hoje iPhone 13 por R$1.000. Você até gravou no seu celular aquele informe, aquela publicidade, né? Porque tem cunho comercial, tem cunho financeiro. Beleza. Você chegou até a loja. Chegando à loja, galera, você, moça, eu quero o iPhone 13, eu vi lá, tá sendo divulgado por R$1.000, me dê 3, vou levar 3. A hora que ela olha pra você, ela fala assim, ai, dona, eu queria pedir desculpa pra senhora, sabe por quê? Porque a empresa de marketing que nós contratamos divulgou o valor errado do iPhone. Não era R$1.000, era R$11.000. Se você tá louca, eu vi por 1.000. Falou, pois é, estava por 1.000 lá, mas estava errado. Então nós já fizemos uma errata, já pregamos aqui na loja, olha lá na porta, fizemos faixa. Eu peço desculpas para a senhora, mas não tem como eu vender o celular para a senhora por R$1.000. Lembra que lá no começo eu falei isso para vocês? Celular divulgado por 1.000. Valor real da mercadoria, R$11.000. A pergunta que não quer se calar. Eu posso exigir do estabelecimento que ele me entregue o iPhone pelo valor de R$1.000, exigindo isto através do artigo 35 do CDC, cumprimento forçado da obrigação da divulgação ou publicidade? E aí? Gera ou não esta obrigatoriedade? Regra, galera. Se nós analisarmos o amparo do artigo 35, sem sombra de dúvidas. Anunciou, vinculou, gera obrigatoriedade, deve ser cumprido, perfeito. Mas, fiquem atentos. Sabe por quê? Porque, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 35 deixaria de ser aplicado, por exemplo, um cumprimento forçado da obrigação, entregando este iPhone às mãos desta consumidora, porque isso poderia gerar um enriquecimento ilícito a ela e um grande prejuízo ao fornecedor. Então notem, pessoal, que hoje eu devo observar o que está previsto na lei, exatamente no artigo 35, que em regra não mudou, mas ao mesmo tempo eu devo também ficar ciente do posicionamento, principalmente do STJ hoje. Traduzindo, se nós tivermos uma grande divergência de valores do valor anunciado em relação ao valor real da mercadoria, o que vai acontecer, pessoal? Não pode ser exigido. Isso mesmo. Ah, professor, você está de brincadeira, não. Então, galera, se cair na prova do MP de vocês, pelo amor de Deus, principalmente se o banco FGV, né? Que ela já cobrou essa questão também em outros concursos. Regra, eu posso exigir o cumprimento forçado, eu posso exigir produto ou serviço semelhante e eu posso exigir a rescisão contratual. Artigo 35, inciso 1, 2 ou 3. Mas além disso, devo sempre analisar a proporcionalidade do valor real da mercadoria com o valor divulgado da mesma. Se houver grandes desproporções, infelizmente o STJ já é pacífico no entendimento que nós não teríamos o cumprimento daquela obrigação, porque isso poderia gerar um enriquecimento ilícito ao consumidor e, consequentemente, um grande prejuízo a este fornecedor. Bacana, galera?
Então hoje nós iremos finalizar os nossos módulos por aqui. Agradeço a presença de todos. Aqueles que queiram nos seguir nas redes sociais e acompanhar algumas dicas trazidas pelo professor Silvio Soares, estamos lá no Instagram, no @Prof. Silvio Soares. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!